pastor. Estamos começando mais um projeto que Deus colocou no nosso coração, que é o projeto Papo de Pastor. É um projeto novo que está sendo iniciado agora, e a gente está muito feliz com esse projeto, muito agradecido a Deus por esse projeto, por esse novo tempo que Ele está nos proporcionando. E hoje a gente está recebendo aqui o obreiro Renan. Paz, meu amigo. Paz do Senhor, pastor. Eu estou feliz de receber esse homem de Deus aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho com ele e para vocês através desse momento aqui que a gente vai ter, né? E vamos falar um pouquinho de Deus, falar um pouquinho do amor de Deus para as nossas vidas. Renan, a primeira coisa que eu quero saber de você é como surgiu o seu ministério, como surgiu assim esse tempo de Deus para a tua vida. Na verdade, qual é a sua história? Eu acho que não só eu, mas muitas pessoas querem saber como surgiu o seu ministério. Fala um pouquinho para a gente. Amém. Graças e paz, povo de Deus. Eu fui criado praticamente na igreja, na Assembleia de Deus. Minha mãe, ela se converteu quando a gente era pequeno. Meu pai e meus pais são separados desde quando a gente era bem pequeno. E meu pai também se converteu ao longo da sua caminhada. Meu pai é pastor da Igreja do Nazareno. E a gente sempre levou eu e meu irmão para os cultos. Sempre que a gente estava na casa dele, passando o final de semana, a gente sempre ia aos cultos. E com a minha mãe não era diferente, a gente sempre foi aos cultos com ela, na Assembleia. E a gente foi crescendo com essa visão de que o melhor caminho era estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. E ao decorrer da nossa vida, a gente vai passando por certas coisas que a gente vai conhecendo qual é o real sentido, entendeu? A gente vai conhecendo como funcionam as coisas. E eu fui crescendo naquele âmbito de ir para a igreja, de que fazer a vontade de Deus era prioridade. E determinado tempo da minha vida, conforme eu fui crescendo, eu fiquei firme, eu pregava, eu louvava, eu fazia visita nas casas das pessoas, evangelizava nas ruas, participava de ar livre. Só que, em determinado momento, eu, já grande, conheci o que era o mundo, comecei a me envolver com meninas, mulheres, comecei a saber o que era uma bebida alcoólica. Aquela situação a gente é criado dentro da igreja e aí a gente fica curioso, né, para saber como é que é o mundo. Existiu essa curiosidade, né? Sim, existiu. Eu queria saber como é que era, porque eu vi amigos meus curtindo, indo para bailes, baladas. E você recebia convites? Recebia convites. Sempre eles falavam, pô, Renan, tu é carentão, cara. Pô, por que tu não sai com a gente? Isso acaba afetando a gente, né, de certa forma. Verdade. Em determinado tempo eu comecei a trabalhar também, comecei a ter o meu dinheiro, entendeu? E eles falavam, pô, vamos lá na praça. Era febre na praça, né? Todo mundo se encontrava na praça naquela época. Tinha disputa de som, tinha outras coisas, rock na passarela de Mesquita. Então era aquilo que os jovens eles se atentavam para aquilo dali. Aí começava a te atrair, né? Começou devagarzinho te atrair. Eu ia fazer um lanche, eu ia tomar um sorvete. Quando eu fui ver, eu já estava andando com eles, eu já estava bebendo, eu já estava ficando com meninas. E é uma coisa que te ilude, cara. As pessoas começam a te ver com outros olhares, entendeu? Agora tu fecha com a gente, agora tu é do nosso lado, entendeu? As coisas começam a entrar no teu coração como se você pudesse podendo tudo. É como se na casa do Senhor a gente fosse um inimigo, né? Porque as pessoas não conseguem nos enxergar como amigo. A gente só é amigo depois que a gente está andando com eles, depois que a gente está participando ali daquela roda ali com eles de diversão do mundo, de bebedeira, né? Enquanto a gente está na igreja firme, eles ficam convidando a gente, querendo nos incentivar
a estar com eles, porque se a gente não estiver ali, a gente não faz parte dessa roda de amigos, a gente não está completo. Parece que a gente é amigo, mas é incompleto, né? Isso aí, isso aí. Aí a gente acaba se tornando um peixe fora d'água. A gente está junto com eles, mas a gente não entende o que eles vivem, o propósito que eles vivem. E em determinado tempo eu entrei no quartel, foi onde que eu abandonei mesmo as práticas que eu fazia, que era estar na igreja, estar firme. Foi onde que eu consegui viver o que o mundo tinha para mim. Eu consegui ir para as baladas, eu consegui me tornar independente. Eu mando em mim, já não ouvia mais ninguém falar comigo. Eu queria fazer o que meus amigos faziam. Em algum momento você deixou de acreditar em Deus, em Cristo, deixou de acreditar na Bíblia? Em algum momento aconteceu isso? Não, em nenhum momento aconteceu isso não. Eu sempre tive um temor muito grande a Deus e as coisas de Deus, porque eu fui criado no âmbito evangélico, eu sempre ouvi, então sempre eu fazia minhas orações, pedia a Deus para me guardar, mas eu sabia que as atitudes que eu estava fazendo eram erradas, mas mesmo assim eu ia fazer. Só o que eu acho interessante é que quanto mais a gente vai vivendo o mundo, mais difícil vai parecendo o evangelho para a gente. Porque quanto mais a gente vai se afastando de Deus, mais a gente tem vontade de voltar para casa, mais a gente tem vontade de estar de novo nos caminhos do Senhor, mas parece que é muito difícil, parece que é praticamente impossível. Para mim aconteceu isso, para você também aconteceu isso, esse sentimento de eu quero estar de volta, eu quero voltar à essência, mas parece que existe uma barreira muito grande que me impede, de certa forma, de voltar aos caminhos do Senhor. Verdade. A gente acaba se acostumando, né, com o pecado. O mundo ele nos traz facilidades. A gente não precisa mais renunciar, a gente não precisa mais abrir mão de certas coisas. No mundo a gente pode fazer tudo. E é bom, cara. É bom. A nossa carne, ela se agrada do pecado. O incrível é que a sua consciência, o seu espírito avisa que você está fazendo a coisa errada, mas você não vai ver, você já está cometendo o erro. E é bom, naquele momento a gente é prazeroso, traz uma sensação boa, mas quando eu chegava em casa, aí vem aquele arrependimento, vinha aquele vazio dentro de si. Eu botava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir. Foi assim que aconteceu comigo também. Eu me lembro que por várias vezes eu curtia com os meus amigos, eu sorria, eu brincava, a gente ficava naquele momento de descontração, mas quando eu chegava dentro da minha casa, que eu deitava na minha cama, eu me sentia vazio, eu me sentia oco. Era uma alegria momentânea, era uma alegria que ela tinha prazo de validade. Enquanto estava com os meus amigos, estava tudo bem, eu estava feliz, estava tranquilo, mas quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio, como se nada daquilo tivesse solucionado os meus problemas, como se nada daquilo tivesse sanado a minha dor, a dor que eu estava sentindo pela falta do Espírito. E isso é muito forte. Como você falou, realmente o prazer carnal é bom. Realmente as festas, aqueles momentos com os amigos, é legal, mas aquilo não traz a felicidade que a gente procura. Aquilo não, de fato, não nos dá alegria, são alegrias momentâneas, né? Isso aí, é tudo ilusão, cara. Você vive um momento, um período ali de felicidade, onde você ri, brinca, mas quando você chega em casa, aquela felicidade, aquela alegria que você não é para sempre. Só você sabe o que você passa dentro da sua casa, só você sabe o que você passa no seu trabalho. Mas aquele momento ali era um momento de você extravasar, de você se sentir feliz. Não, eu estou alegre, eu vou curtir, eu vou zoar. Mas chega em casa, é aquele vazio.
E o Espírito Santo, por incrível que pareça, ele usava pessoas no meio da rua para falar: filho, volta, eu quero você de volta. Isso é forte. Às vezes você, junto com os seus amigos curtindo, sempre se levantava a mão e falava: cara, você não era cristão, cara? O que você está fazendo aqui? É o Espírito Santo dando aquele flash de realidade, né? Naquele momento você se olhava assim: caraca, realmente eu estou no lugar errado. Mas você não tinha aquela decisão de tomar, de voltar atrás, de fazer o caminho de volta. Não, você queria continuar errando e pecando. É como se torna uma lepra, né, cara? A gente já não se sente mais sensível ao voz do Espírito Santo. Foi revelado, foi falado, o Espírito Santo usou alguém, mas você entra no ouvido e sai no outro, você continua fazendo as mesmas práticas. Isso que me doía demais, porque vinha na minha mente, o Espírito Santo falava comigo, mas mesmo assim eu continuava no erro. Isso de alguma forma foi te trazendo de volta para casa? Eu em determinado tempo, na minha caminhada, eu tinha uma moto, eu tinha dinheiro, mulheres, vivi uma vida de prostituição, né, que ficar com uma, ficar com outra. Isso daí é uma vida de prostituição, como diz aí o ditado, né, um abismo puxa o outro. É verdade. Então a gente vai vivendo certas coisas, tanto errando, quando a gente vai ver, a gente já está saturado de erros. E eu comecei a perder as coisas que eu mais gostava. Eu perdi o relacionamento que eu tinha, eu perdi minha moto. Na época eu era militar da Marinha, eu perdi a minha farda, fui de baixa. E as portas elas se fecharam de uma tal maneira que eu não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Eu entregava currículo, indicação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito querida pelas pessoas. Muitas pessoas falam que gostam de mim, muitas pessoas me abraçam. Eu sou conhecido em Mesquita, onde eu moro, e muitas pessoas tentou me ajudar, pegava meu currículo e levava na empresa deles e falava: Renan, te indiquei lá, é só você ir fazer isso, está tudo certo. E eu chegava lá na entrevista: você é indicação? Sim, vem cá comigo, vou te ligar a tal dia. E esse dia da ligação nunca chegou, e eu não entendia, e as coisas começaram a se apertar, comecei a passar por dificuldades, e as pessoas me chamavam, já começaram a me olhar com outros olhos, me chamavam de vagabundo, esse daí não quer nada com nada, entendeu? Começavam a falar: acorda meio-dia, não tem interesse por nada, e as coisas elas começaram a afundar. Eu me vi no fundo do poço, aonde eu não tinha saída. Esse é o pior momento, né? Quando a gente se vê de fato no fundo do poço. Teve determinado tempo da minha vida que a minha vontade era sumir, sem dar notícia para ninguém, porque o inimigo ele já estava trabalhando na minha mente de uma tal forma que ele me fez sentir sozinho. Agora eu quero ver seus amigos, eles não te abraçavam, eles não falavam: pode contar comigo. Agora cadê eles? Você agora não tem nada, você não é ninguém. Ele botava coisa na minha mente para eu poder sair sem destino, para que eu não me tornasse peso para ninguém, porque num determinado tempo eu me senti pesado a algumas pessoas, entendeu? E eu então não queria me tornar mais peso para ninguém. A minha vontade mesmo era de sair sem rumo, sem destino, porque é isso que o inimigo faz. Ele te ilude com coisas do mundo, com alegrias falsas, com sentimentos prazerosos que é só um momento, não é para sempre, e você vai, quando você vai ver, você está afundando, quando você vai ver, você está no fundo do poço. Ele tira tudo aquilo que você tem e te deixa sozinho. Conta pra gente agora como é que foi o seu momento de retorno à casa do Pai. Quando você decidiu de fato retornar à essência, retornar à presença de Deus, retornar a viver tudo aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Então, aí eu comecei, pessoas que me amavam de verdade, como o meu pastor, hoje é meu pastor, Bruno Aquino, a minha pastora Marcele, eles nunca desistiram de mim.
como outros amigos também que sempre pegaram a palavra para mim, que se eu for falar de todos os amigos, é muita gente. E as pessoas elas sempre falavam, pô, Renan, teu ministério é lindo. Sempre pessoas eram usadas para falar comigo, pô, você tem um dom da palavra, cara, você só não viu ainda. Outras pessoas falavam que o meu ministério era evangelístico, porque viam como é que eu tinha um carisma e a facilidade de conversar com as pessoas, de trazer as pessoas para a igreja quando eu estava firme. Então eu comecei a caminhar mesmo errante, mesmo pecador, miserável. Eu comecei a caminhar e as coisas elas foram me trazendo de uma forma diferente e não foi fácil largar, renunciar, viver uma vida de busca, de santificação, porque era muita coisa que acarretava. Eu estava numa situação que eu estava acostumado a pecar, eu tinha um pecado de estimação, e é muito difícil quando você está acostumado no erro, a pecar, a fazer as coisas com as suas próprias vontades, é muito difícil você abrir mão disso. Parar de fazer é muito complicado. E outras coisas também é um vício, né, cara? Porque, pô, eu comecei a beber, eu me viciei em bebida. Então, não tinha um dia sequer que eu não bebia. Entendeu? Cigarro também veio depois, eu comecei a fumar cigarro. E muitas pessoas não sabiam que eu fumava, mas quando eu estava bebendo, eu fumava. Às vezes eu nem bebia mais, já tinha parado até de beber e o cigarro eu não consegui largar assim com facilidade. E eu caminhando, comecei a caminhar e comecei a entregar a minha vida realmente. E eu conversava muito com o meu pastor e ele falava, Renan, a partir do momento, cara, que você começar a cuidar das coisas de Deus, a partir do momento que você começar a cuidar das coisas do reino espiritual, as demais coisas não serão acrescentadas. Eu fiquei um período caminhando, fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim as portas elas não se abriam, mesmo assim as coisas ainda estavam difíceis, porque eu não tinha me entregado verdadeiramente. Eu estava caminhando, mas sempre eu tinha um deslize, sempre eu voltava atrás, sempre eu olhava para trás. E é o que Deus fala. Às vezes a gente está perto da gente receber a nossa bênção, e as dificuldades vêm, a aprovação vem e a gente olha para trás. Aí acaba deixando com que as promessas fiquem se atrasando, né? Acaba demorando mais para acontecer aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, né? Verdade. Aí eu comecei a caminhar, eu falei, Senhor, de hoje em diante eu estou tomando uma decisão perante o Senhor e eu não quero mais cometer erros, eu não quero mais cair, eu não quero mais olhar para trás, eu quero fazer a sua vontade verdadeiramente. Teve um determinado momento que eu caí, algumas pessoas me criticaram, me apontaram, mas eu não deixei isso entrar no meu coração, porque é muito fácil você criticar alguém que caiu do que você estender a mão para levantar e dar um abraço. Mas eu louvo a Deus pela vida das pessoas que me ajudaram, que estenderam a mão no momento que eu mais precisei. Fiquei há um período na disciplina, no banco, na igreja. Eu cumpri essa disciplina e determinei para mim mesmo. Eu falei, Senhor, de hoje em diante eu não vou cair mais. Eu não vou cair, me sustenta, me fortalece, sempre botando Deus como prioridade todos os dias. E graças a Deus eu tenho me mantido de pé, andado com pessoas que têm a visão espiritual e só tenho feito a vontade de Deus, graças a Deus. Deus tem me fortalecido, as portas que eram fechadas, elas se abriram. Glória. Isso é importante. Estou trabalhando, meus compromissos em dias, as dívidas pagas, coisas que eu estava sufocado, que era dívida, eu não tinha de onde tirar dinheiro para poder pagar. E graças a Deus, Deus honrou, Deus tem honrado meu ministério, Deus tem honrado a minha vida. E eu agradeço muito a Deus
E hoje eu posso dizer que eu sirvo a Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Então, depois que você decidiu a retornar de fato, depois que você decidiu a estar de fato na casa do Senhor, tudo mudou para a sua vida, né? Muita coisa mudou. Ainda falta algumas coisas se encaixar, mas eu creio que no momento certo, Deus irá. Há um tempo, né? Há um tempo para todas as coisas. A gente precisa entender isso. O tempo do processo. Exatamente. A gente precisa entender isso, porque em nossas vidas nada acontece na hora que a gente quer, e sim na hora, no momento que Deus quer. A minha oração que eu faço a Deus é sempre assim: Senhor, que os seus sonhos e os seus projetos e as suas vontades se concretizem na minha vida. Porque todas as vezes que eu tentei fazer as coisas com as minhas próprias vontades e as minhas próprias forças, eu caí. Então eu entendi que com as minhas forças, as minhas próprias vontades, eu sempre iria cair. Então eu decidi que as vontades de Deus, os propósitos de Deus e os sonhos de Deus, eles têm que se cumprir na minha vida. Talvez as minhas vontades não sejam a vontade de Deus. Exatamente. Então eu decidi entregar a minha vida, colocar Deus como prioridade e deixar que Ele agir na minha vida. Então, no momento que eu deixei Ele agir na minha vida, as coisas têm fluído. Glória a Deus. Então você ministra a palavra, a gente já sabe, a gente tem acompanhado o ministério do Obreiro Renan, e a gente sabe que ele tem ministrado em alguns lugares, Deus tem soprado o seu nome, né, em alguns lugares, você tem falado do amor de Deus com muita prioridade. Isso é muito bonito, porque nós somos jovens, e como jovens, ministrar a palavra de Deus para a gente é especial, porque é um dom dado por Deus, e é um privilégio, né? Não deixa de ser um privilégio. Mas também a gente está sabendo que você também é ministro de louvor, também ministra. Então eu queria te convidar para esse momento agora de adoração, um momento que a gente vai ministrar uma adoração aos céus, para que, assim como a gente está sendo impactado com esse momento, as pessoas que também vão nos ouvir, que estão nos ouvindo nesse momento, sejam também impactadas com a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor? Confesso aos irmãos que eu não tenho uma voz bonita, mas eu gosto de adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, a minha oração se tornou servidão, se tornou deserto, e até a minha adoração já não passam de canções. Diga isso, de palavras repetidas. Senhor, a minha oração
vê mais a chuva, a gente já não vê mais os frutos crescerem, a gente já não consegue mais enxergar que a gente precisa da chuva de Deus, que a gente precisa da água do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa crescer no reino espiritual e para que a gente possa dar frutos. E aí, esse é o momento da gente voltar, se arrepender. Esse é o momento da gente entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Esse é o momento que Deus tem para nossas vidas, que a gente possa refletir e voltar a fazer tudo aquilo que a gente fazia. Ter a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Voltar a pregar, voltar a louvar, voltar a fazer a vontade de Deus em espírito e verdade. Que a gente possa adorar a Deus em espírito e verdade a cada dia. Aleluia. Deus quer nos chamar de filhos e que a gente adore Ele em espírito e verdade. Verdade. Mas muitas pessoas não conseguem, não têm força, como eu. Um tempo atrás eu não tinha forças para caminhar. Mas o primeiro passo que a gente deve fazer é vencer o desânimo. A partir do momento que a gente vence o desânimo, a gente consegue caminhar, consegue voltar, igual o filho pródigo. Ninguém foi atrás do filho pródigo para trazer ele de volta. Ele que teve sã consciência de que se ele voltasse para a casa do pai, ele sairia da miséria, ele sairia daquela situação que ele estava vivendo, que era se alimentar das bolotas dos porcos. Os servos da casa do pai dele, eles viviam melhores que ele naquele momento. Mas quem teve a decisão de pegar tudo e sair para o mundo foi o filho. Ninguém botou faca no pescoço dele, dizendo que era para ele sair de casa. Ninguém expulsou ele da casa. Quem tomou a atitude de sair, de abandonar o teu pai, de abandonar tudo que ele tinha para ele. Meu Deus. E chegou determinado tempo da vida dele, que ele perdeu tudo, que ele já não sentia mais a presença, que ele já não ouvia mais a voz do teu pai, que ele estava longe da sua casa. Ele perdeu todas as suas riquezas, gastou tudo com pecados. Ele ofertou tudo aquilo que ele tinha ao diabo. Ele entregou tudo aquilo que ele tinha nas alegrias falsas. E ele se encontrou no fundo do poço. Ele tomou a atitude de voltar à casa do pai. Chegando ele à casa do seu pai, ele chega para o pai e o pai estava de braços abertos esperando ele. Olha que coisa linda. Deus, ele está te chamando nesse momento. Ele está de braços abertos esperando você voltar. E que interessante, eu aprendi muito com essa passagem, porque quando ele chega, ele fala assim: meu pai, eu peguei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai automaticamente manda um dos seus servos buscar um anel, buscar vestes novas e matar um bezerro, para que pudesse fazer uma festa e se alegrar pela volta do seu filho. E o pai fala: hoje me alegro porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesse momento, Deus, ele quer trazer vida para aquilo que você achou que estava morto. Deus, ele quer te encontrar, você que acha que está perdido. Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer te libertar desse cativeiro que você vive. Ele quer trazer você para perto dele, ele quer te chamar de filho, ele quer te abraçar, ele quer te dar vestes novas, ele quer te dar um anel de autoridade, aquela autoridade que você tinha quando você estava na casa, aquela autoridade de filho, aquele poder. Deus, ele quer devolver isso tudo para você, mas basta você tomar uma decisão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. Estar em tua presença e poder te adorar é muito bom, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as vidas que estão nos ouvindo neste momento, Pai, que estão nos assistindo neste momento, Pai. Toma todas as vidas em tuas mãos, Senhor, porque nesse momento tão difícil que a gente está passando, nesse momento da pandemia, Senhor, nós precisamos ter, Senhor, algum alento para a nossa vida e, Senhor, não existe outro lugar melhor para se estar do que na tua presença, do que no centro da tua vontade, do teu querer, Senhor. Muito obrigado pela vida do obreiro Renan, Senhor. Continua tomando ele pelas suas mãos, Pai, fazendo ainda mais, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida dele, Pai. Realize os sonhos da vida dele, Senhor, e do ministério dele para a glória do seu nome. Glória a Deus. Momento bom de adoração. Você que está nos assistindo, gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Coloque em todas as suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, todas as redes. Coloque no status lá do teu zap, porque nós precisamos propagar o Evangelho do Senhor e o objetivo do Papo de Pastor é esse. Não só ter um papo de santidade, um papo como homem de Deus, mas também falar do amor de Deus e pregar o Evangelho para toda criatura. Você que quer nos seguir, eu vou deixar aí embaixo as nossas redes sociais, tá bom? Você que quer nos convidar para a sua igreja, para estar ministrando, para estar palestrando, ou até mesmo para estar adorando na sua igreja, a gente vai deixar o telefone de contato, ok? Aí você pode nos ligar, entrar em contato conosco e assim convidar não só Pastor Paulo como Obreiro Renan para estar na sua igreja, ministrando também com vocês e passando um pouquinho desse amor de Deus que a gente tem vivido a cada dia mais e mais. Amém?